Pai do Senhor Jesus, mulheres, eu sou a Sentinela Angel e eu estou aqui para deixar uma palavra ao seu coração, uma palavra abençoada que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E estamos no mês de março, mês das mulheres, a qual nós estamos no tema de Débora, que se encontra ali em Juízes 4, versículo 4. E diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes e Naphtali, e disse-lhe: Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: Vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada em que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Amadas, é uma palavra, abençoada, uma palavra bastante conhecida, onde relata a história de Débora e Baraque. Débora profetiza, e juiz ali de Israel. Naquela época, ela julgava o povo de Israel. O Senhor usava ela ali para aconselhar, para julgar as questões do povo. E também o Senhor usava ela ali como boca de Deus, para aquele povo. E ali, Débora, ela fala a Baraque, por ordenança do Senhor, para Baraque ajuntar os homens que o Senhor ia entregar os inimigos nas mãos dele. Porém, Baraque temeu, temeu e falou: Olha, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. É interessante, irmãs? A gente olha a palavra de Deus, vê várias histórias onde falam de reis, de homens de exército, homens de guerra, E dificilmente a gente encontra homens que se retêm, homens que se acovardam a estar a guerrear. Mas assim aconteceu com Baraque, Ele temeu, ele se acovardou e ele só foi porque Débora estava, Débora só foi se Débora fosse. Irmãos, o Espírito Santo me encheu meu coração, como é bom, ser uma mulher posicionada, uma mulher que sabe o que Deus, tem para ela, uma mulher que ouve, a voz do Senhor e obedece. Eu creio que Baraque teve ela ali como se fosse uma vitória, que sabia que se ela estivesse, o Senhor iria dar vitória, porque se Baraque ele tivesse fé, se Baraque acreditasse, na ordenança do Senhor, ele teria ido, mas ele refletiu isso nela. E hoje em dia, irmãs, essa palavra, trazendo essa palavra para os dias de hoje, o quão é importante nós vivemos posicionadas e alinhadas à vontade de Deus, aos planos que o Senhor tem, estar com os nossos ouvidos sensíveis para ouvir a voz do Senhor. Um tempo esse que somos invadidas com tantas informações, tanto notícias por televisão,
notícias pelas redes sociais. É, às vezes a gente para conversar com alguém e aquela pessoa, né? Ela fala tanta coisa. Hoje em dia a gente está na geração de muito barulho, muitas vozes, muitas pessoas falando, e é necessário, neste tempo, a gente saber ouvir a voz do Senhor, né? É necessário, neste tempo, a gente ser sensível à voz do Espírito Santo, ser sensível à direção, ser obediente naquilo que o Senhor está falando. Ser uma mulher que se conhece e conhece quem ela é em Deus e saber as ordenanças do Senhor. Débora, ela ali estava atenta, né? Hoje a gente vive muito no mundo das emoções, no mundo do que as pessoas sentem. E hoje em dia as pessoas sentem demais, né? E da onde vem tanto sentimento, da onde vem tantas emoções? Muitos agem por impulso, muitos agem no calor da emoção, tanto com sentimentos bons ou ruins, né? A gente vive um mundo emocional e infelizmente está emocional, né? Está vivendo está meio defasado emocionalmente, né? Muitas pessoas estão doentes emocionais, com ansiedade, depressão, muitas coisas estão afetando as pessoas emocionalmente. Então, eu olho para essa palavra no dia de hoje, como é importante estarmos posicionadas, como é importante estarmos com o nosso relacionamento com Deus, né, em dia, estarmos enxertadas em Cristo, sabendo a direção, sendo instruídas pela palavra, porque o inimigo ele é astuto, ele vem com palavras, né? O inimigo ele vem para querer nos abalar emocionalmente, sabendo que uma mulher emocionalmente abalada, ela perde rumo, ela perde o sentido da vida. E quando essa mulher ela tem estrutura, quando essa mulher ela sabe quem ela é em Cristo, quando essa mulher ela tem a palavra como o alimento para a alma dela, a água, né, que mata a sede, e essa mulher ela é estruturada na palavra, ela é uma mulher que ela não né, estubia para um lado nem para o outro, mas ela segue em direção e obediência ao Senhor. E como juíza, né, quantas vezes pessoas se aproximam da gente com problemas e situações e somos o instrumento a aconselhar aquela pessoa, a instruir aquela pessoa na palavra, né? Neste mundo de hoje, a qual muitos precisam ouvir, muitos precisam de conselhos, muitos precisam, né? Muitos até desabafam com a gente situações e nós precisamos estar ligadas, atentas, né? Na instrução que o Senhor quer para a vida daquela pessoa, porque imagina quantas pessoas estão caindo, quantas pessoas estão passando por situações ruins, por conselhos ruins, né? Eu não posso passar aquilo que eu sinto, eu não posso falar emocionalmente aquilo, um conselho meu, né? Ah, se fosse eu, faria isso. Não, mas eu tenho que falar na direção da palavra, né? O que Jesus faria. Eu preciso ser usada, ter atenção e ser usada, ser boca de Deus na terra. Aquela mulher foi usada grandemente para resolver muitos conflitos, muitas questões do povo. E não é diferente hoje. Às vezes eu paro para pensar quantas notícias ruins aparecem e sempre uma pessoa cometeu algo de ruim e ela nunca está sozinha, ela sempre está com outra pessoa. E eu, às vezes, eu paro para pensar e falo assim, meu Deus, será que ao contar esse plano ruim, alguém não teve a noção de falar assim, não, isso aqui é ruim, não faça, não faça isso, mas não, né? Sempre tem aquela outra mente que também
tá doente, né? Uma mente emprestada para o inimigo e também se ajunta ali para fazer aquele algo ruim. E, e é diferente, né? Quando se encontra alguém instruído na palavra. Quantos conselhos nós já recebemos e quantos conselhos nós já fomos usados, né? Para dar e mudar, dar direção àquela pessoa. Então, que nós venhamos ser essa mulher, a Débora nessa geração, né? Que ao abrir da nossa boca, a gente venha falar aquilo a qual o Senhor, Ele quer direcionar, Ele quer instruir, né? Não somos nós quem julgamos, quem julga é o Senhor, né? Nós não somos chamados para julgar, mas somos chamados para aconselhar, ser instrumentos de Deus, tirar pessoas da escuridão, tirar pessoas, né, que estão em situações ruins, e ali sermos boca de Deus na terra e não temer quando o Senhor Ele falar que vai conosco, porque muitos estão retrocedendo, muitos estão se acovardando, homens que estão saindo de sua posição e colocando responsabilidade em cima das mulheres. E as mulheres, elas não podem retroceder, temos que avançar, temos que, com sabedoria e direcionamento de Deus, temos que saber que o Senhor é aquele que vai entregar o inimigo em nossas mãos. E o Senhor é um Deus de estratégia. Assim como ele teve estratégia ali para entregar, né, aquele exército e Cícera nas mãos de Jael, né? Jael ali, ela se atentou e ela agiu no momento e na hora certa. O nosso Deus é Deus de estratégia. O nosso Deus é, sabe, um Deus que nos coloca no lugar certo, na hora certa e para falar com a pessoa certa, para nos, sabe, para a gente ser canal de bênção através das nossas palavras e não daquilo que sentimos emocionalmente. Não sou eu, Ângela, né? Porque eu também tenho os sentimentos, né? E eu não é sobre mim, é sobre Cristo, é sobre a palavra dele, é sobre a transformação que ele causa em mim, é sobre aquilo que está em mim. E eu louvo a Deus e glorifico porque eu aprendo com Débora e que o Senhor venha nos posicionar, né? Que nós venhamos nos posicionar e nos alinhar ao centro e à vontade do Senhor, amém, amada? Que nós venhamos saber que ao abrir da nossa boca é muito importante, que devemos glorificar ao Senhor através disso, amém? Ficou essa palavra no seu coração e que você venha ser usada por Deus em tempo e fora de tempo, amém?